Eu quero agradecer ao advogado Jandir Henriques, que vai nos conceder uma entrevista agora aqui no jornal São Francisco, a Notícia. Na madrugada de hoje, um homem foi detido no centro de São Francisco de Itabapoana. O homem tem a posse da arma de fogo, é atirador esportivo, estava com a arma na cintura e foi preso pela Polícia Militar e, consequentemente, permaneceu preso na delegacia de polícia. A arma dele foi apreendida. E aí a pergunta que se faz, doutor Jandir está aqui na linha, já está me ouvindo, doutor Jandir? Doutor Jandir, agradecer ao senhor a gentileza em participar do nosso programa. Eu começo fazendo a primeira pergunta, que é o Vinícius Paulo Noel está conosco também nessa entrevista. Eu faço a primeira pergunta ao senhor. O atirador esportivo, ele pode andar com a arma na cintura a qualquer momento, doutor? Bom dia. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Paulo Noel. Bom dia aos ouvintes. Não, Vinícius. Nós temos hoje algumas situações para o uso de armas. O indivíduo, o cidadão, pode ter a arma dele registrada na Polícia Federal para tê-la somente em casa, no seu comércio ou no limite de sua propriedade. Se for uma área rural, se for uma fazenda, ele pode ter em toda a extensão. Essa arma tem que estar registrada naquele endereço, ou seja, a arma da residência dele, que ele mora na praia, ele não pode portá-la dentro da fazenda dele, embora seja da mesma propriedade. Esse é o primeiro caso. Para o atirador esportivo, ele é registrado no comando do Exército. Ele passa por uma série de exigências, responde a uma série de quesitos. Então, a seleção para o atirador esportivo ela é muito mais ampla do que apenas para o porte de arma. Então, quando o atirador esportivo ele está se locomovendo da casa dele, do local onde ele tem o acervo, onde ele tem o registro das armas deles, para um clube de tiro, para um local de abate de caça devidamente autorizado pelo IBAMA, para uma oficina de manutenção da arma, ele pode portar esta arma municiada a pronto uso, inclusive na cintura, desde que ele esteja indo para o clube de tiro ou local de abate ou uma manutenção, ou retornando desse local. Essa licença, esse chamado porte de trânsito, não é um porte irrestrito de arma de fogo. Então, ele tem que atentar para esses detalhes. Doutor Jandir, o senhor é um homem muito atualizado nas leis, né? Há quem diga, tem algumas pessoas sustentando de que a legislação mudou recentemente. Teve alguma autorização na legislação? A autorização que nós tivemos, recente, foi uma portaria do Exército, a portaria chamada COLOG número 28, que dá essa autorização para que o praticante do esporte, o atirador esportivo, ele transporte a sua arma municiada para pronto emprego quando ele estiver indo em direção ao clube ou retornando do clube. Não existe horário, não existe itinerário, mas é uma questão de bom senso. Por exemplo, uma pessoa não pode alegar que de madrugada está indo para um clube de tiro aqui em São Francisco ou em Campos. Mas ele pode, às 2, 3 horas da manhã, estar com a arma municiada, indo praticar um esporte no clube do Rio de Janeiro, porque ele vai chegar lá a tempo desse clube estar funcionando. Bom, eu não sei se o senhor acompanhou o que aconteceu durante a madrugada hoje em São Francisco. Mas não acompanhei ainda. Mas isso daí, doutor, provavelmente entenderam que havia ali um flagrante, né? A pessoa é autuada em flagrante e, obviamente, depois vai se defender. Isso vai chegar, obviamente, à justiça, né? Essa acusação de porte ilegal de arma de fogo. E aí, a depender do que for justificado pela defesa, não vou nem entrar nesse mérito, não. Mas, como o senhor falou, então, se a pessoa comprova que está
em trânsito, se deslocando para um clube de tiro, independente do horário, como o senhor falou, ela pode estar indo para um clube de tiro em outra cidade ou em outra região. Mas essa autorização para trânsito, ela é emitida pelo clube de tiro, doutor? Não, ela é emitida para o Exército. O Exército emite o registro de colecionador, atirador ou caçador, tá? Emite os crafts da arma, que é o registro de arma de fogo, e emite licença de trânsito. O atirador pode transportar para um clube, para treinamento ou para competição, quantas armas estiverem no seu acervo e que for usado nessa competição. Então é informatizado, doutor? Ele entra no site do Exército para retirar aquela... Não. Ele tem um papel disso tudo, tá? Uhum. Além de constar no site do Exército para consulta dos policiais no momento de uma abordagem, ele anda com esse papel físico, que tem inclusive um selo emitido pelo Exército para autenticidade. E ele pode portar apenas uma arma curta, ou seja, uma arma de porte, seja uma pistola ou um revólver. Uma carabina, uma espingarda, ele não pode transportar ela municiada para pronto emprego. Tem que ser transportada separada da munição. Doutor, o senhor acredita que esteja havendo assim, um equívoco na interpretação da lei, seja por parte das autoridades, seja por parte dos atiradores e colecionadores? Pode estar havendo alguma dialética aí que o legislador, talvez fazendo uma revisão na lei atual, pudesse dirimir alguma dúvida para parar algumas arestas, ou o senhor acha que a legislação, nesse momento, ela prevê situações como essa e não há dúvida? A legislação, ela prevê situação sem dúvida. O caso que tem que ser analisado é, no caso concreto, as circunstâncias dessa abordagem. Por exemplo, eu pratico tiro, sou atirador já há 50 anos, estou criando um clube de tiro aqui em Máquinas, em São Francisco de Bapuana, para os praticantes do esporte, que está em fase de legalização. Desculpe, doutor, achei até que já estivesse pronto o clube de tiro. Não, ainda não. Nós estamos não. com toda a documentação pronta, aguardando agora a vistoria do Exército. Ótimo. Deve demorar talvez 60 dias. Mas toda a documentação e a parte física já está pronta. Maravilha. Então, eu já participei de provas, de treinos em outras cidades. E já saí de Campos, por exemplo, 8 horas da noite para participar em Belo Horizonte, dormir em Belo Horizonte, participar em uma competição de manhã e retornar no final da tarde, ou dormir lá e retornar no dia seguinte. Eu estou em trânsito. Então, eu estando em trânsito, eu tenho o direito de estar portando uma arma municiada para defender não só a minha vida, desculpe, mas também o meu acervo, que, afinal de contas, são armas, algumas de grosso calibre, e que é uma tentação para o marginal. Então, não existe... a lei é clara nesse ponto. Existem, às vezes, interpretações duvidosas, mas, normalmente, o atirador ele tem que mostrar que ele está dentro da lei, que ele está se locomovendo para um estande de tiro ou está retornando dele. Eu não sei, nesse caso concreto, como foram as circunstâncias. Se você puder, inclusive, me passar, eu começo a ter noção da situação. Nós fomos informados pela Polícia Militar que os policiais estavam em patrulhamento no centro da cidade, na madrugada de hoje, e se depararam com um veículo e resolveram abordar esse veículo. Na abordagem, encontraram munição dentro do veículo. O condutor do veículo disse que o carro estava emprestado a ele e que o carro e as munições não eram dele. Ele fez contato com o proprietário do veículo, que se deslocou até o local. E quando ele chegou ao local, ele chegou portando um revólver na cintura. Ele é atirador esportivo. E os policiais, naquele momento, o conduziram até a delegacia, porque entenderam que ele estava enquadrado naquele momento no porte ilegal de arma de fogo. Levou para a delegacia e, segundo consta no registro de ocorrência da Polícia Militar, estou até com ele aqui aberto, a apreciação
a conduta do inspetor plantonista foi entrar em contato com a delegada de polícia, a doutora Ivana Morgado, e após avaliação da titular da delegacia, determinou a apreensão da arma e das munições, autuando em flagrante delito no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, porte ilegal de arma de fogo, esse homem, que permaneceu preso na carceragem da delegacia, em perfeito estado físico e mental, foi o relato aqui na ocorrência da Polícia Militar. Tá? Só acho que pode ter havido ali algum erro de interpretação da lei por parte do atirador esportivo, porque se ele estava chegando ao local contactado pelo condutor do veículo para que ele fosse até lá, ele, nesse deslocamento dele até o local onde a Polícia Militar estava fazendo a abordagem ao veículo dele, não sei se configuraria que ele estivesse indo depois para algum clube de tiro, enfim, mas aí, o entendimento tanto da PM quanto da Polícia Civil foi de que havia ali o flagrante de porte ilegal de arma de fogo. Esse foi o acontecido na madrugada de hoje, doutor. Bem, analisando sob essa ótica, tá? O atirador não estaria dentro das condições previstas que lhe dá direito a transitar com uma arma municiada. Porque ele não estava indo para um clube de tiro, era na madrugada. Ele estava indo encontrar com um amigo que, por sua vez, estava com uma munição dentro do carro. Então, no meu entendimento, ele não poderia estar portando essa arma. É lamentável que aconteça isso com o atirador, tá? Mas, infelizmente, alguns atiradores estão tirando o CR, o certificado de registro, e por falta de orientação, de uma orientação adequada, estão acreditando que eles podem estar portando a arma em qualquer circunstância. Infelizmente, isso não acontece. Porque eu sou instrutor de armamento e tiro, tá? Fiz curso e tal, autorizado pela Polícia Federal. Então, no nosso clube aqui, no futuro muito próximo, nós pretendemos dar aos frequentadores, aos atiradores e aos associados toda a orientação necessária para que o atirador não incorra nesse erro e que a Polícia Militar e a doutora delegada, no uso das suas atribuições, que estão certas, se for por essa ótica, tá? Venha a fazer a prisão de um CAC, e com isso ele respondeu um processo, correu o risco de perder a arma e as consequências legais. Infelizmente, parece que ele não estaria coberto pela legislação. O revólver apreendido, a gente tem até imagem da arma, foi um revólver calibre 357, modelo RT 608. A gente está mostrando a imagem da arma, uma arma bonita, uma arma imponente. Doutor, queria fazer uma outra pergunta ao senhor em relação à prática. O microfone do Paulo Noel está aberto também. Se você quiser fazer alguma pergunta, Paulo Noel, fique à vontade também, tá? Doutor Jandir, para quem quer ter a posse da arma de fogo em casa, a lei exige que ele faça algum treinamento e, se quiser fazer, como que funciona esse trânsito para a pessoa que não quer se tornar um atirador esportivo, mas quer fazer o treinamento na sua arma num clube de tiros? Como funciona? É bem oportuna a pergunta. Quando o cidadão pretende adquirir uma arma de fogo, ele obrigatoriamente passa por um teste psicológico e uma prova prática no manuseio de arma. Essa prova prática era bastante simplória. É apenas saber se o atirador consegue atingir um alvo a 7 metros, aproximadamente, e tem um aproveitamento razoável. O ideal é que ele treine bastante com essa arma, porque a hora que ele vier a precisar usar essa arma, ele está com ela bastante habituado ao uso dela. O atirador, o possuidor de arma na Polícia Federal, que não é sócio do clube de tiro, ele pode ir ao clube de tiro, fazer treinamentos uma vez por mês, e se entra no site da Polícia Federal, pede uma guia de trânsito específica para que o atirador possa transportar aquela arma naquela data, normalmente é válido por 24 horas,
para que ele possa levar a arma até o clube de tiro, praticar com essa arma e voltar para sua residência sem que ele seja sócio do clube, ele é um visitante. Só que essa arma ela tem que estar desmuniciada, acondicionada normalmente nos seus recipientes próprios de embalagem, que é um coldre fechado, uma capa, uma caixa, e a munição tem que ser transportada separado da arma. Ele não vai armado para o clube de tiro. O único que pode ir com a arma em condição de pronto uso é o atirador esportivo. Ok, quero agradecer ao Dr. Jandir Henriques pela gentileza em bater esse papo conosco sobre um tema pertinente na atualidade, visto que a política armamentista no Brasil recebeu, no atual governo, incentivo. A gente vê realmente o desejo de muita gente de passar a ter uma arma em casa, e nada melhor do que quem entende do assunto falar sobre o assunto. Doutor Jandir, quero agradecer ao senhor. Quer fazer alguma intervenção aí, Paulo Noel? Eu quero cumprimentar o doutor Jandir, advogado, competente, nosso amigo. Doutor Jandir, em relação ao clube de tiros, a gente se coloca à disposição também para uma futura entrevista, tão logo o senhor esteja já com o clube pronto a operar. Fique à vontade, a gente tem interesse também em colocar a rádio à disposição para uma futura nova entrevista. Tá? Quero agradecer a sua participação hoje aqui no Jornal São Francisco é Notícia. Um bom dia, bom trabalho para o senhor. Bom dia, Paulo Noel, bom dia, Vinícius. Eu agradeço aí a oportunidade e estou sempre à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos, não só em relação a armas de fogo, mas em relação a qualquer coisa que faça referência à minha atividade como advogado. Então, bom dia para vocês e muito obrigado por essa oportunidade. Muito bem, tá aí, conversamos com o advogado, doutor Jandir Henriques, atirador esportivo, advogado e também empresário que está criando em nossa cidade um clube de tiros que, segundo ele, já está em fase final já de preparação e logo, logo estará operando em nossa cidade.